Olá, pessoal, boa tarde, todos bem? Bem-vindos a mais um GHS Convida. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Super legal poder estar aqui com vocês, dividindo conteúdo, recebendo esses convidados tão bacanas. Fico bem feliz mesmo. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui hoje, que estão nos acompanhando aí. Muito bacana. E eu vou só esperar aqui a nossa convidada entrar para a gente começar. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a união de esforços para superar essas crises, nessa pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que a Isabela, que é a nossa convidada de hoje, ela fez isso de uma forma muito bacana, muito colaborativa, inclusive com outras empresas. Eu tive uma surpresa super bacana em relação a ela. Então é um prazer ter ela aqui com a gente hoje, de verdade. Deixa eu ver se a Isa entrou aqui. Eu acho que eu não tô. Não, acho que ela não entrou ainda. Vou esperar só mais um pouquinho ela entrar aqui para estar com a gente. Renata, Marco, Joaquim, obrigada. Bistrô 013, obrigada também. A JL Instalações, obrigada também. Ah, eu acho que eu vi a Isa aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Deixa eu ver se ela entra aqui com a gente. Só mais um pouquinho, por favor. Isa, olá, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bom? E você, Cris? Tudo bem, bem-vindo aqui, mais um GHS Convida. Estava falando com o pessoal Obrigada. que é um prazer enorme ter você aqui hoje, de verdade, assim, ainda mais falando sobre esse tema, né, que eu acho que foi um marco muito importante. Estava comentando com ele já antes de você entrar, que a grande surpresa para mim desse período de pandemia foram as ações que você fez, né, aquele convite seu para entrar no grupo. Eu não vou dar spoiler não, mas que eu achei tão bacana. E eu estava doida para a gente poder conversar aqui um pouquinho sobre o quanto essas ações, o quanto o engajamento ele contribui para o grupo e vai contribuindo aí para a sociedade, o quanto a gente precisa de pessoas engajadas como você. Então, um prazer enorme, Obrigada. brigadão mesmo você estar aqui com a gente hoje. Você tá me ouvindo bem, Cris? Eu tô, você está me ouvindo? Sim, tudo certo. O som tá ótimo, a imagem tá ótima também. Antes da gente começar, Isa, eu vou só fazer uma apresentação rapidinha de você. Deixa eu pegar aqui minha cola. Uhum. Então, é a Isabela Pereira, ela é engenheira mecânica formada pela UFRJ, especialista em engenharia de ar-condicionado pelo Sintratar Rio. A Isa fez aquele curso que ontem começou o curso online, né, a nova turma desse ano, bem bacana. Morro de orgulho desse curso. Ela é diretora de engenharia na Climatop Brasil, é diretora de eventos adjunto na BMEC Rio e é voluntária no projeto social Inspiring Girls Brasil, que depois a gente, se tem um tempinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o Inspiring Girls. Isa, super prazer ter você aqui, bem-vinda, viu? Obrigada, Cris. Isa, vou começar com a nossa primeira pergunta, que eu acho Claro. que foi de fato assim. Eu já te admirava antes, mas eu achei tão bacana você unir forças com pessoas que são amigos seus, é claro, mas que nem estão no mesmo mercado e aquele negócio assim, gente, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então vamos todo mundo junto. Então é, eu vi que assim que a gente começou o isolamento, logo no início mesmo, eu lembro que eu estava bem tumultuada ainda. E você falou, Cris, montei um grupo com outras empresas, são empresas de amigos meus, tem empresa grande, empresa pequena, e para a gente tentar junto enfrentar isso de uma forma mais leve. Eu achei aquilo tão legal. E aí o grupo ali trocando mensagem, cada vez que o governo lançava alguma coisa, que a gente recebia alguma coisa do Sindicatar e todo mundo ia ali movimentando. Para mim, isso foi super importante. Eu acredito que para as outras empresas também. Então me conta um pouquinho sobre essa ação que você teve, o quanto que isso foi bacana para todo mundo. Quando começou essa questão da pandemia a chegar realmente aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio, onde a gente está, foi um desafio enorme, assim. Na verdade, acho que pegou todo mundo de surpresa. É aquilo, a gente via as notícias, mas parecia que estava tudo muito distante da gente e de repente não, de repente estava acontecendo aqui com a gente. E todo mundo ficou meio sem ação, meio perdido. Eu acho que principalmente nas 2 primeiras semanas, que foi ali meados de março, o pessoal estava todo mundo muito perdido. E eu comecei a perceber que eu passava o dia entre várias ligações com empresários, seja eles de pequenas empresas ou médias empresas, mas assim, eu saía de uma ligação, entrava numa ligação e às vezes era para eu tirar dúvida e às vezes eram pessoas querendo tirar dúvidas comigo, porque estava todo mundo sem saber para onde correr, né? E aí eu falei assim, cara, vamos criar o grupo, porque aí a gente
a gente linka todas as pessoas que a gente conhece que estão vivenciando o mesmo problema. Era muito difícil no começo acompanhar a quantidade de informação, o volume de informação era enorme. As medidas elas se alteravam da noite para o dia e iam surgindo medidas novas. Estava muito difícil de acompanhar. Então, eu acho que quando a gente juntou todo mundo, a partir do momento que chegava uma notícia nova, saía uma medida nova, saía um decreto novo, a primeira pessoa que ficava sabendo já informava a todo o grupo. E foi muito, assim, foi ótimo, né? Na verdade, tornou a situação muito mais prática. A gente tinha que gastar muito menos energia para poder entender o que estava acontecendo. O que eu achava muito bacana, e só para contar para quem está participando aqui com a gente, o nome do grupo ainda é Empresas contra o Corona. Eu já gostei do grupo só, só pelo título dele, assim, era bem bacana. Para mim, pelo menos, assim, quando você me convidou para o grupo, o que eu achei bem legal é que às vezes chegava uma dessas notícias e eu olhava e falei assim, putz, por que eu não entendi isso? E aí, quando a gente postava, eu já vi o grupo tava discutindo, eu falei, cara, bacana, ninguém entendeu também. E aí a gente, aquele episódio do banco também, eu falei, cara, não é possível, a gente tá conseguindo, o outro tá conseguindo, aí todo mundo foi, aí um conseguiu, mas aí tinha sempre aqueles pormenores, aqueles detalhes. E aí, no grupo, eu acho que foi bem legal, porque quando alguém conseguia avançar um degrau, quem estava naquele grupo conseguia avançar um degrau também. E eu achei Exatamente. super importante, né? Assim, poder dividir, compartilhar informações. Eu tenho certeza que o pessoal que está lá também está adorando, né? Foi essencial, eu diria, assim, principalmente no começo, que saíam diversas medidas e a gente estava meio perdido mesmo. E, além disso, a gente também acabou dividindo alguns suportes que determinada empresa podia ter e outra não. Por exemplo, uma empresa que tem um suporte melhor na parte de contabilidade, essa empresa, ela passava as informações que ela recebia do contador dela, falava, pessoal, olha, meu contador passou essa e essa e essa orientação. Aí alguém que tinha mais conhecimento da questão bancária passava, olha, pessoal, sugiro vocês a ver o financiamento, o empréstimo, assim, a linha de crédito tal, e aí ia dando uma direcionada. Não, eu achei muito legal. E muita coisa que postavam lá, eu já clicava e encaminhava pro pessoal dando GS. Falei, a gente chegou essa notícia aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue. Bem legal. Exatamente. Mas você é super engajada, né, Isa? Assim, cara, te admiro um monte. Acho que você é uma pessoa super engajada. Você pega e segue, tem várias ideias, assim. E isso foi para você, Isabela. Isso foi bacana, assim, porque não sei, tô falando para mim, assim, foi fundamental. Mas como foi isso para você? Assim, para mim, assim, sempre, eu sempre levo como aprendizado, sempre é um aprendizado, na verdade, porque, assim, não posso dizer que foi super legal, a experiência toda, ela foi meio traumática, principalmente no começo, mas, por outro lado, eu vejo, assim, nossa, hoje quando você olha para trás, você vê do quanto você é capaz de fazer. Às vezes você não consegue mensurar direito qual que é o tamanho da sua capacidade. Você não consegue entender quais são os desafios que você é capaz de enfrentar. E aí você, às vezes, se depara com uns desafios enormes e você tem que tomar uma providência, não tem jeito. Ou você age ou você está ferrado. É verdade. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Aí, no outro caso, falando, o problema ele vai continuar existindo. A gente pode passar junto ou pode passar batendo cabeça sozinho e dando murro em ponta de faca, como dizem. Melhor passar junto, que pelo menos junto um vai puxando o outro, naquele que ficou um pouco Também. agarradinho, todo mundo vai junto. Achei muito bacana, Isa. Queria até te dar parabéns. Assim, fico bem Obrigada. feliz de poder participar daquele grupo. Ele foi. E teve alguns dias que eu tava bem pra baixo mesmo, assim, cabeça pirando. Aí às vezes o pessoal tava trocando mensagem, falei assim, gente, ó, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá sozinho, né? Todo mundo tá Sim, tendo os mesmos problemas. sim. Foi bem bacana, bem legal. Agora conta pra mim. Em relação à Climatop, a empresa mesmo, que eu sei que você fez várias ações, assim, no início teve que tomar decisões difíceis e tal. O que vocês fizeram? Assim, o que foi mais difícil para a Climatop nesse período? Algumas ações que vocês fizeram ao longo do caminho e qual que é o período agora, né? Qual que é o status agora da Climatop e daqui para frente? Que eu sei que você já tem tudo mais planejadinho. Quais são os próximos passos? Conta pra gente essa história para dividir aqui um pouco com o pessoal. Bem, acho que o grande desafio foi que eu acho que todo mundo foi bem pego de surpresa,
Por exemplo, lá na Climatop, a gente imediatamente perdeu todo tipo de demanda de serviço pontual que a gente estava tendo e os nossos contratos, em questão de uma semana, a gente teve mais ou menos 70% dos nossos contratos suspensos. Isso gera, em termos de impacto financeiro, né? Assim, você tem uma queda muito brusca da receita. E aí você fica meio em choque, você fala assim, eu preciso dar um jeito, porque se você não tomar nenhuma providência, aquilo ali vai te levar para um buraco muito fundo. Então você tem que tentar sair do buraco antes que ele fique muito fundo. Então, e esse momento foi um momento que a gente falou assim, cara, para tudo, a gente precisa tomar decisões agora, e são decisões importantes. E uma outra questão também, que foi muito importante, principalmente no começo, a gente ficou com receio, né, com medo mesmo, com relação à saúde das pessoas que trabalham com a gente. A gente se importa muito com as pessoas que trabalham com a gente, elas são muito importantes, a gente valoriza muito as pessoas, e assim, como é que você vai manter as pessoas trabalhando, sendo que existe toda uma, enfim, todo esse noticiário super pesado a respeito da questão da saúde, né? Então, o que a gente fez, assim, imediatamente, já que a gente já tinha tido essa redução enorme na nossa demanda, a gente pôde colocar, né, teve, assim, essa facilidade de colocar a maioria dos nossos funcionários de férias. Então, essa foi uma das medidas quase que imediatas As que a gente primeiras, fez. né? Uhum. Exatamente. Em uma semana, a gente decidiu que a gente ia botar todo mundo que pudesse de férias, ia deixar só uma equipe trabalhando. E aí a gente ia se organizar. Enquanto todo mundo tivesse férias, a gente ia se organizar, ia entender o que a gente ia fazer. Essa questão também de colocar de férias, era uma coisa que a gente já queria e felizmente teve uma medida provisória que veio resguardando essa questão das férias, veio promovendo a antecipação das férias, então assim, tudo casou muito, muito bem, na verdade. E aí a gente tomou essas duas medidas. E aí a gente começou a organizar. E aí começa realmente uma parte de você ter que fazer uma gestão estratégica e uma gestão financeira. A gestão financeira é você entender o seguinte, a sua receita, ela caiu, é um fato. Ou você vai adequar suas despesas para elas caberem dentro das suas receitas, ou é ladeira abaixo. E você não pode permitir isso. Se você permitir que isso aconteça, você vai estar sendo irresponsável agora e no futuro você pode colher um prejuízo muito pior, que você não tem como marcar. Então, esse foi o primeiro ponto. Como é que a gente vai fazer essa adequação das despesas dentro do que a gente tem de receita? E a segunda adequação, que é a adequação estratégica, eu acho que, assim, já que é um momento que a empresa está encolhendo, porque a empresa, de fato, ela encolhe nessa hora, né, nesse momento de crise, já que esse momento está aí para a gente, vamos pensar estrategicamente, será que dá para a gente tirar alguma vantagem disso? Eu acredito que essa é uma pergunta que varia muito de empresa para empresa, de setor para setor. Cada empresário que pode olhar para o seu negócio e entender se dentro do seu negócio ele consegue visualizar alguma oportunidade ou não dentro da crise. Não é uma resposta pronta para todo mundo. A resposta é assim para todo mundo, não é. E então, assim, na Climatop, a gente identificou que tinha sim uma grande oportunidade, que é a oportunidade de rever o nosso posicionamento estratégico de mercado mesmo. Então, a gente está usando esse período que a gente está com uma demanda muito mais baixa, muito menos atendimento para fazer, para poder reorganizar realmente o nosso posicionamento estratégico. E a gente vai sair dessa crise, assim, uma outra empresa, sem dúvida, uma outra empresa. Agora, de tudo, o que realmente mais doeu para mim, e doeu muito, é a questão de que, juntando as duas coisas, tanto a adequação das despesas dentro da nossa receita atual e do que a gente tem de projeção de receita, porque também é muito importante pensar nisso, né? O empresário, quando ele toma essa decisão, ele tem que entender que você não pode tomar uma decisão para hoje. Ai, meu Deus, o mundo está acabando, minha empresa está parada, eu vou demitir todo mundo. Você não pode fazer isso. Você tem que pensar que vai ter um depois.
E você precisa tentar traçar mais ou menos o que vai ser aquele depois, né? E com base no que você tem de projeção para o futuro, é que você também tem que tomar suas decisões, né? Não adianta se desesperar, você precisa tentar projetar os cenários do futuro. Mas aí, quando a gente juntou tanto essa questão da estratégia financeira com o novo posicionamento estratégico que a gente vai ter para a Climatop, a gente acabou tendo por definir de cortar uma grande quantidade de funcionários. A nossa empresa, infelizmente, ela encolheu muito, muito mesmo. E esse, para mim, foi o momento mais duro, porque é o momento que você precisa agir pela razão. Você não pode se deixar pelo emocional, né? Se deixar levar pelo emocional. Então, você precisa, às vezes, demitir pessoas que são seus amigos, são pessoas que trabalham com você, que ajudaram a construir a história da sua empresa, pessoas que você valoriza, pessoas que são ótimos funcionários, entendeu? Então, é muito triste mesmo você ter que tomar essa decisão. É uma decisão que dói, não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, uma decisão que dói. Mas é o que eu falei para os meus funcionários. Eu tenho em mente que a Climatop vai voltar a crescer. E eu já falei com os funcionários que a partir do momento que eu visualizar que a empresa está crescendo e está indo na direção correta, a gente vai voltar e chamar novamente os mesmos funcionários. Claro que eu torço para que eles arrumem outros empregos o quanto antes, mas assim, na medida do possível, a gente gosta das pessoas e a gente não queria estar tendo que passar por isso, né? E por algum momento você até chega a se questionar, sabe? Porque você sente como se você estivesse falhando. A sensação que eu tive ao ter que demitir pessoas que eu não queria demitir foi uma sensação de que eu estava falhando. Uma sensação de tipo, putz, eu fiz as coisas darem errado. Só que quando você pensa melhor e avalia realmente o que está acontecendo, você entende que é uma coisa muito maior. Isso que está acontecendo é muito maior do que uma gestão ruim numa empresa. É uma coisa muito superior, entendeu? E que você não tem como controlar, foge do seu alcance, né? Então não adianta você ficar se penitenciando de que você cometeu algum erro quando, enfim, é um contexto, você está inserido num contexto, não tem muito para onde correr, entendeu? Eu vou fazer 2 comentários aqui, Isa, dos nossos participantes, que os nossos amigos estão participando. O Eliamar colocou que ele perdeu 95% dos contratos. Então, é verdade, fato, muitas empresas perderam quase 100% dos contratos, né? Depende do teu pool de contratos, muitos contratos. Aí depois o Joaquim, ele fez um comentário aqui se não dava para suspender os contratos. Aí eu vou até passar essa pergunta para você, mas eu vou falar um caso, por exemplo, em uma das empresas do grupo. Suspender contratos também não é tão simples assim, né? Você faz a suspensão dos contratos, mas o funcionário também ele não está com tanta facilidade para receber os valores assim. Então, é uma ação, e mesmo você suspendendo, a empresa ainda tem um custo fixo. São decisões difíceis, né? Eu entendo que como gestora a gente não deveria se envolver tanto emocionalmente, mas eu já desisti disso há alguns anos já. A terapia já resolveu isso lá no passado, porque... Desculpa, eu, Cristiane, nunca consegui entender esse botão de hoje eu sou profissional, agora eu sou ser humano, profissional. Eu já larguei de mão, a idade me fez acalmar o coração com isso. Me envolvo também, então sofro junto. Eu fico imaginando, o cara tá em casa e não tem dinheiro para comprar um almoço, não tem dinheiro para um remédio, não tem filho pequeno e a gente sabe quanto custa tudo isso. Eu também não consigo me desvencilhar nisso, não. Mas, assim, em relação à suspensão de contratos, eu lembro que a gente teve algumas coisas que o governo prometeu e que eu lembro que no início não funcionou. Para IGHS mesmo, o governo prometeu. Aí a gente ia lá no grupo prometeu, tá, mas tem essa cláusula aqui, essa daqui, não dá pra gente. A suspensão de contratos, você chegou a pensar nisso? Ou também não foi uma opção? Na verdade, Cris, o que a gente fez para a Climatop, eu digo que foi um xadrez, assim, porque foi um mix de um monte de estratégias. A gente pegou todas essas medidas que saíram e viu assim o que dá para fazer. Vamos estudar cada caso, vamos estudar o caso de cada pessoa. E assim, a Climatop ela é uma empresa pequena, ela tinha poucos funcionários já, ela tinha 11 pessoas. Então, assim,
A energia que foi para chegar a uma conclusão do que era melhor fazer com uma empresa de 11 pessoas, eu fico imaginando, gente, e as pessoas que têm 80 funcionários, sabe? 150 funcionários, eu fico com pena dessas pessoas, porque elas devem ter surtado muito. Mas assim, a gente... Pois é. Muito! O surto diário. Entendeu? E assim, o que a gente fez foi uma salada. A gente fez uma grande combinação. A gente teve pessoas que estavam em contrato de experiência, então a gente só esperou elas terminarem o contrato de experiência. Tiveram pessoas que a gente suspendeu o contrato, de fato. Tiveram pessoas que a gente foi colocando de férias e deu o máximo de férias que deu, até o máximo que a gente podia segurar as pessoas. Tiveram pessoas que foram demitidas com aviso prévio, outras sem aviso prévio. Então, assim, a gente montou realmente uma grande estratégia para poder avaliando o caso de cada funcionário. E tudo é uma questão que, assim, são muitas coisas, né, que tem que ser levadas em conta. Porque a gente não é só assim, esse funcionário ele é bom ou ele é ruim. Você precisa considerar o custo que é a demissão desse funcionário. Você precisa considerar se esse funcionário ele vai ter uma função estratégica para a empresa depois dessa crise. Porque, bem ou mal, assim, por exemplo, existem funcionários que são excelentes, pessoas maravilhosas, só que eles não vão se encaixar na Climatop no pós-pandemia, porque é aquilo que eu falei, nós vamos mudar o nosso posicionamento estratégico, nós encolhemos desse tamanho, nós perdemos contratos, perdemos clientes. Então, assim, são pessoas que, por melhor que elas sejam, não existe espaço mais. A caixinha que tinha para ela não existe mais. E aí você não tem muito o que fazer nesse momento. Você pode... É o que eu falei, você pode manter o contato com aquela pessoa para, no longo prazo, quando aquela caixinha estiver ali de novo, você poder colocar ela ali novamente, entendeu? Mas, sim, a gente aplicou a questão da suspensão de contrato, que você falou, a gente aplicou a suspensão de contrato com 2 funcionários. As decisões, assim, isso para mim foi muito difícil. E aos poucos eu fui tentando descobrir, né? As decisões, elas não são tão simples e elas não encaixam em todas as empresas. Você falou isso no início, é perfeito. Às vezes uma decisão que vai ser importante para uma empresa, para outra empresa ela não vai encaixar. E também a gente não teve tempo de planejar uma decisão. Eu acho que a questão do tempo vem muito do que você construiu aí nos anos anteriores, né? Então, não houve tempo. Na verdade, todo mundo foi assim, pá! Todo mundo pega de surpresa e aí o que você faz agora, né? E agora você... Claro, você vai tentando tomar as melhores decisões, mas vai muito do que você já tinha construído e de como o cenário se apresenta, de quanto você perdeu, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente vem falando aqui nas outras lives também a importância de repensar o negócio. E agora, ao repensar o negócio, ao você reinventar o negócio, você inclusive repensar daqui para diante, se acontecer de novo, eu não preciso ser mais pego de surpresa. Né? Se a gente vier a ter alguma outra pandemia daqui a 100 anos, né? Se a gente quer prolongar o negócio, na terça-feira, na live passada, a gente estava falando sobre sucessão familiar. Então, se a gente fizer a projeção da empresa para 100 anos, vai que daqui a 100 anos tem de novo uma pandemia. Então, será que a gente vai deixar o histórico aqui registrado do que a gente aconteceu? Porque, gente, na hora que você está no olho do furacão, cara, é muito ruim. E assim, é claro, né? Nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. Nós somos apenas seres humanos. E enquanto ser humano, cada um vai enfrentar aquilo de uma maneira diferente. Então você tem outras ações acontecendo além da empresa, tem na vida pessoal, na família, e você está com medo também, e a tua saúde, e da tua família. Você tem outras... muita informação. Eu acho que as 2 primeiras semanas, de fato, também deu uma pirada, assim. Foi bem ruim. Isso que você falou também acho bem importante, da questão do fator humano, né? Cada pessoa, ela reage de um jeito, ela tem um timing diferente para tomar uma decisão, para ter uma reação. Eu sei que, assim, eu, por exemplo, no começo, as 2 primeiras semanas, para mim, assim, a primeira semana foi um choque, eu fiquei em estado de choque e eu não conseguia concentrar por 5 minutos, eu não conseguia fazer nada. E a segunda semana foi um luto. Eu fiquei uma semana, assim, mal, triste, uma tristeza enorme. Porque justamente isso, cada pessoa tem sua história e assim, eu olhava para os 5 anos que eu me dediquei para esse negócio e falava, cara,
É isso, agora eu vou começar de novo. Tá saindo pelos dedos, né? Exatamente, foi embora, assim, acabou. O chão abriu, ela caiu lá dentro no buraco e aí acabou, assim, você é daqui pra frente. E você tem que pensar assim, infelizmente, não adianta você tentar e ficar olhando para trás e ficar tentando ali. Mas é aquilo que a gente falou, cada pessoa tem um tempo para amadurecer isso, para poder se renascer, né? Assim, é realmente um renascimento É que o você precisa. renascimento. Ontem nós estávamos tendo uma reunião com a empresa que dá suporte financeiro pra gente, né, que até o Francisco, que esteve aqui na penúltima live com a gente, e ele falou duas coisas super interessantes. Ele falou assim, cara, se eu que tenho minha empresa há 30 anos... ele acabou de entrar aqui, inclusive, no Morre Tão Cedo, que bom. Francisco, bem-vindo, tava falando de ti agora. Então ele ontem falou assim pra mim, eu que tenho minha empresa há 30 anos, eu tô reinventando... Poxa, a reinvenção é agora. E outra coisa que ele falou super importante, que eu queria até compartilhar aqui, que eu achei muito bacana essa visão dele. Ele falou assim: curto, médio e longo prazo não é mais o que a gente imaginava antes. Curto prazo é um dia, médio prazo um mês e longo prazo são 3 meses. Não tem mais aquele esquema de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Viu, Francisco? Eu aprendi a lição. E desde ontem, na verdade, isso está na minha cabeça assim: olha, curto, médio e longo prazo mudou completamente. Então, não dá para fazer previsão daqui a 1 ano, né? Mas você Exatamente. imagina planejar e prever uma empresa num espaço de 3 meses, você tem que estar com o plano B, C. Eu sempre falo para a equipe, galera, tem que manter o plano B, independente de qualquer coisa, o plano B tem que estar com o botãozinho ligado.